Olá, meus amigos, estamos aqui de volta, o inverno chegou e eu estou com mais agasalho. Vamos ao nosso estudo de hoje. Missionários da Luz, da série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje vamos ver o capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas dos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo antes do ingresso dos companheiros encarnados. Já era muito grande a movimentação, número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão, sem resultado algum? É pena, respondia o outro. A dificuldade desencoraja, de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos, sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam, solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante tarefa, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia, outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para o qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram na perplexidade dolorosa. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente,
e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo, dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos, postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente, algo luminosa. Repare o aparelho genital, aconselhou o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade e parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam as movimentações sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais semíferos e lutavam com células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Nós já entendemos, né, que eles se entendem pela mente, ao menos Alexandre. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos de torturas sexuais, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada, os seus conhecimentos, chamemo-los de larvas simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa, a pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica. Admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se essa não fosse existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é de todos os religiosos, que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Nos mundos de pensamento, raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim, no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro maduro que tentava a psicografia. Observe esse amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor dele, daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se um corpo a um tonel de configuração caprichosa,
de cujo interior escapavam certos vapores, muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago. Manifestava a sua influência até no bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se, vorazes, ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento, os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para coordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde trabalha os rins na excreção dos elementos corrosivos, que a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. E não fosse as glândulas sudoríparas, tornar-se-ia talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma grande dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare essa nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava da sua organização mental e, desde o primeiro instante, notava-lhe as deformações físicas. O estômago dilatava-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, mas sim de um vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutanaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar? Ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou:
Perante estes quadros, você pode avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa da luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos ante a eclosão de conhecimentos novos em face da regeneradora do Espiritismo, que banha as nações mais cultas da Terra, angustiadas por longos sofrimentos coletivos. Necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. E não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada por nós mesmos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-o em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro. Integrados na certeza de que toda organização universal se baseia em vibrações puras, inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de forças, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para que os que trancaficam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem-viver. Oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso a nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu, benévolo, e acentuou: não, André, tenhamos calma. Estamos num serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para o outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: é verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que a mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a autoeducação sistemática e perseverante. Extenuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã.
As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Muito importante tudo isso. Vamos ver o que eu observei quando eu estudei isso. Primeiro, vimos no livro Mensageiros Aniceto explicando a André que havia uma via rápida de acesso à crosta, apesar de terem ido caminhando, o que os obrigou, inclusive, a pernoitar no posto de socorro. Todos nós lembramos. Aqui vemos André saindo de nosso lar para uma reunião mediúnica e o tempo despendido foi realmente curto, pois ele foi no intervalo das suas atividades rotineiras. Ele não precisou de dias de viagem. Foi os astrais, ele ia e voltava. Alexandre compara o aproveitamento dos tratamentos magnéticos aos desencarnados e aos encarnados. Os desencarnados, possivelmente por estarem vivenciando as consequências de seus atos, têm um melhor aproveitamento, enquanto os encarnados, que ainda vivem uma ideia do que nos pode esperar no plano espiritual, ainda temos pouco aproveitamento, que nos sirva de alerta. Como estamos aproveitando as possibilidades que temos nas casas espíritas? Não é verdade? Terceiro, Alexandre diz a nosso respeito, meu, seu, de todos nós. Os encarnados têm um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Ou seja, lemos muito sobre a doutrina, sobre o evangelho, mas na hora da prática nos esquecemos de tudo. Será que não chegou a hora de praticar o que nós aprendemos? Até quando vamos ficar presos às lindas palavras e a nada executar de realmente lindo? Não é? A gente fala, ai, que prece maravilhosa. Ai, que texto incrível. Mas nós fazemos alguma coisinha maravilhosa? Algum pequeno gesto? Sempre é tempo de começarmos. Os aprendizes chegam ao centro e todos relatam as dificuldades para o desenvolvimento. Alexandre comenta, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. André e Alexandre observam um rapaz que pretendia psicografar. Logo entenderam que os seus canais de comunicação estavam bloqueados por uma incapacidade originária dos desvios sexuais. Nós já não vimos nos estudos anteriores a ligação entre a glândula pineal e o desenvolvimento sexual? É como se houvesse um fio condutor direto que atravessasse todo o nosso corpo. Então, enquanto a gente não tiver uma sexualidade pura, nós não vamos conseguir ter uma mediunidade pura. Não é? Vou repetir. Aprendemos no capítulo anterior que a pineal tem funções psíquicas e endócrinas. O mau uso leva a incapacidades funcionais. Alexandre completa. Todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Diz Alexandre que o corpo físico é uma leve sombra do que é o corpo perispiritual. Percebemos que, assim como a vida material é um esboço do que é a vida nos planos sutis, tudo no plano espiritual é mais aperfeiçoado. Também no veículo assim deve ser. Concluímos que nossas reais competências são maiores. Alexandre aponta as consequências físicas no organismo do homem alcoólico, homens e mulheres. Quando fala homem, é toda a humanidade. Como vimos em estudos complementares, tudo no universo tem o seu duplo.
partículas do plano material e espiritual. Então, as substâncias se associam às partículas espirituais do indivíduo, sejam elas positivas ou negativas. Assim como a água magnetizada auxilia o organismo, as substâncias tóxicas prejudicam. Na descrição de Alexandre, o abuso do álcool, além do desequilíbrio perispiritual e material, estimulou a proliferação de larvas de frequência espiritual negativa, que prejudicavam ainda mais as condições psicofísicas daquele homem. Semelhante situação, Alexandre descreveu quando analisou a senhora. Neste caso, a alimentação excessiva e rica em condimentos favorecia a verminose material e espiritual. Alexandre nos esclarece sobre o espiritismo cristão, centrado no Evangelho. É preciso dar mais tempo à verdadeira evangelização, não da letra, mas da prática evangélica. A gente costuma saber de cor passagens do Evangelho, não é verdade? Mas a gente exerce aquele ensinamento? A gente se comporta como se conhecesse realmente? Não de cor e salteado, como diz a letra, mas de alma? Já é chegada a hora da gente fazer com que a nossa alma conheça o Evangelho. Não estou dizendo que é fácil. Eu não sei ainda. Todos estamos em processo de aprendizagem. Cabe a cada um de nós fazer a parte para conosco mesmo, não é para com o outro. Porque ninguém ensina nada a ninguém. Cada um de nós é responsável pela própria educação física, moral e espiritual. 10ª observação. Temos reforçado que todas as criaturas têm certo grau de mediunidade. Todos temos glândula pineal. Portanto, o que varia é a utilização desta. Mas destaca que as pessoas que têm competências maiores para a comunicação entre os planos devem ter mais cuidado com seus corpos, ter uma vida mais regrada, menos excessos e viciações nocivas que deterioram todo o sistema físico e perispiritual, enfatizando que o organismo físico e espiritual estão unidos, que nem mesmo os estudiosos da espiritualidade conseguem perceber onde começa um e termina outro. Portanto, precisamos mudar nossa forma de perceber o nosso organismo. Eu digo, meu perispírito é gordinho. Não dá para escapar dessa. Diz Alexandre, atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. Ou seja, o problema está no excesso. Não é? 12 e último. Alexandre entende as dificuldades de todos nós, lamenta a nossa infantilidade espiritual. Mas quando ele diz que os selvagens de ontem são a humanidade que temos, nos faz pensar que nós também precisamos ser mais indulgentes para com todos. Erramos muito ontem e continuamos errando. Mas com um pouco mais de dedicação no autoaperfeiçoamento, poderemos ser pessoas melhores e vivermos em uma comunidade melhor a cada dia. Só depende de cada um de nós e de todos nós. Mais uma vez, confirmamos que não é tarefa fácil, mas é progressiva. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, todos chegaremos, porque a evolução é inexorável. Não temos saída. Um grande abraço a todos. Eu aguardo vocês em seus comentários, porque isso me ajuda muito. Certamente eu não vi tudo o que tínhamos para ver nessa lição tão boa, tão rica. E eu espero que vocês me ajudem. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.